Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quinta-feira para todos. Hoje é dia 18 de agosto de 2022. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta quinta-feira nós vamos encerrar aí a primeira carta de João, 1 João. Lembrando que essa semana nós vamos passar aí pelas 3 cartas, então amanhã, sexta-feira, você deve ler, além dos 2 capítulos de Salmos, você deve ler também as 2 últimas cartas. Provavelmente nós vamos fazer o devocional amanhã a partir de 2 João, mas você então leia 3 João para poder edificar a sua vida. E na semana que vem nós vamos então começar ou dar sequência nos escritos de João. Já estamos aí falando de João há algum tempo, e aí na semana que vem vamos no Apocalipse de João, vamos falar um pouquinho sobre esse livro. Muita gente não gosta muito de ler Apocalipse, acha que Apocalipse ali é alguma coisa assim meio fantasmagórica, cheio de terror, mas não, Apocalipse vai seguir a mesma linha que vem seguindo toda a Bíblia, a história da redenção. É óbvio que Apocalipse vai ter muitas coisas que vão ser de linguagem profética, ou seja, que ainda vão acontecer, mas também temos ali lições importantes que podem ajudar no nosso dia a dia. Mas, por hora, vamos falar de 1 João, hoje, 1 João capítulo de número 5. Eu quero ler um texto aqui com vocês. Na verdade, eu quero ler aqui os 3 primeiros versículos de 1 João, para a gente poder começar a conversar nesta manhã. 1 João capítulo 5, versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Assim, sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Bom, lembra qual que é o raciocínio geral aqui da carta de 1 João? João fez uma afirmação contundente lá no início do capítulo 3. Ele disse, nós somos filhos de Deus. E aí, a partir dessa afirmação, ele vem provando. Ele vem dizendo, olha, aqueles que são filhos de Deus, eles têm provas. Então nós falamos na terça-feira, nós falamos sobre o amor fraternal, o fato de que aqueles que amam a Deus amam seus irmãos, amam uns aos outros. E ontem falamos sobre o amor a Deus, ou seja, aqueles que amam a Deus, aqueles que são de Deus, são filhos de Deus, amam a Deus, obviamente. E hoje nós vamos aí concluir os pensamentos acerca das provas daqueles que são filhos de Deus. Quais são as provas finais daqueles que são filhos de Deus? Por isso que o tema hoje é o caminho continua o mesmo, porque as provas daqueles que são filhos de Deus continuam sendo as mesmas que Jesus propôs lá atrás. Quais são essas provas? Primeiro, a fé no Filho de Deus. Primeira coisa, fé. Quando eu disse o caminho continua o mesmo, é porque o caminho continua sendo fé e arrependimento. Não há outro caminho. O caminho continua sendo estabelecido por Jesus. Então, o primeiro ponto aqui, a fé no Filho de Deus. Olha o que João diz. Todo aquele, versículo 1, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então ele está falando assim, todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, esse também é filho de Deus. É outra forma de comprovar o que ele afirmou lá no capítulo 3. Mas aqui vale a pena a gente destacar o seguinte, crer em Jesus, isso é importante, é crer na sua obra de salvação. Crer em Jesus é crer na sua obra de salvação. Eu costumo dizer isso, e eu digo isso, às vezes assusta algumas pessoas. Você já deve ter ouvido aquela expressão, eu tenho muita fé em Deus. Não, eu creio muito em Deus, não tenho uma fé muito boa. Ou alguém dizer sobre outra pessoa, não, mas fulano tem muita fé em Deus.
Mas será que quando nós usamos a palavra Deus, nós estamos se referindo à mesma pessoa ou estamos nos referindo à mesma coisa? Porque eu posso dizer que tenho fé em Deus e ter fé numa coisa completamente diferente do Deus que está descrito nas Escrituras. A fé em Deus, a fé das Escrituras, ela é objetiva, ela tem uma mensagem objetiva. Inclusive aqui mesmo nesse texto de João, ele vai dizer o seguinte, olha, para ilustrar o que eu estou dizendo. Versículo 4, fala assim, o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se você parar só aqui, você não tem a descrição do que é fé. E aí você acha que acreditar em Deus, acreditar nos milagres de Deus, tá tudo certo. Você parou na primeira parte do versículo. Mas o versículo tem uma sequência, o texto tem uma sequência, que é o versículo 5. Olha o que ele diz. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. E aqui entra o detalhe. O que é a fé? Fé é acreditar em Jesus como Filho de Deus. Em outras palavras, quem tem fé em Jesus, ele tem que ter fé em um conteúdo objetivo, em uma mensagem objetiva, que é na obra de salvação de Jesus. Deixa eu apertar um pouco mais esse negócio aqui. Quem tem fé em Deus, e os que têm fé são filhos de Deus, eles precisam crer em Jesus. E crer em Jesus também é crer na condenação de homens. Então a pessoa fala assim, eu tenho muita fé em Deus, mas ela não acredita que pessoas serão condenadas. Ela não acredita em salvação e condenação. Então, ela não crê em Jesus de fato. Ela fala que crê em Jesus, mas não crê em Jesus, porque crer em Jesus é crer na condenação. Porque Jesus veio salvar da condenação. Um outro, quem crê em Jesus tem que crer no inferno. Porque Jesus veio para nos salvar e nos livrar do inferno. Ele veio nos tirar do inferno e ele veio nos levar, ou veio prometer o céu, ou a restauração de todas as coisas. Então, alguém que diz assim, eu creio em Deus, mas não crê no inferno, ele não está crendo no Deus da Bíblia. Ele não está acreditando no Deus da Bíblia, ele está acreditando num Deus que ele criou. Então alguém que diz, não, tenho muita fé em Deus, mas não acredita no inferno, não é no Deus da Bíblia, não é no Deus que João está falando aqui. Não é filho de Deus de acordo com o que João está falando aqui. Quer um outro? Quem crê em Jesus e quem crê em Deus, de acordo com a Bíblia, precisa crer no mundo vindouro. Nós vamos falar muito do mundo vindouro em Apocalipse. Quem crê em Jesus tem que crer que existe um mundo a seguir. As pessoas falam assim, eu creio em Deus, tenho muita fé em Deus, mas não acredita que existe algo depois dessa vida. Ele não crê em Deus de fato. Ele está crendo num Deus que ele criou à própria maneira, fazendo o que os homens do Antigo Testamento diziam muito, esculpindo um Deus na madeira e adorando um Deus que ele mesmo criou. Então, crer em Deus é crer numa mensagem objetiva, é crer num conteúdo objetivo. Bom, ele fala aqui que esses que creem em Deus, eles são filhos de Deus. E os filhos de Deus, eles devem amar uns aos outros. E esse é o nosso segundo ponto. Como nós amamos uns aos outros? Ele vai ensinar aqui. Nós amamos uns aos outros obedecendo aos mandamentos. Sério isso? Olha só, versículo 2. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus. Assim sabemos que amamos uns aos outros, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos. Isso aqui é revolucionário, porque o que João está afirmando é que a maneira de amar os outros é amando os mandamentos de Deus. E aí pode parecer estranho, porque o mundo cria a imagem de que os mandamentos eles são contra os homens, mas eles são a favor dos homens. Quer ver? Eu vou citar só alguns exemplos aqui de que se nós obedecemos aos mandamentos de Deus, nós vamos amar uns aos outros. Por exemplo, o mandamento fala de honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. A cultura de hoje é uma cultura que honra pai e mãe?
eu quero só deixar claro que honrar pai e mãe não é você ficar submisso ao seu pai e sua mãe pro resto da vida. Os casados, eles criam uma nova família. Honrar pai e mãe é no mínimo escutar. Quando está solteiro, obedecer, está debaixo da autoridade do pai. E depois de casado, pelo menos ouvir. Porque o pai e a mãe, eles têm um fator do aconselhamento que muda tudo, o amor. Então, ouçam seus pais. Olha só, isso não é revolucionário. Amamos aos outros quando obedecemos aos mandamentos. Honrar pai e mãe é um mandamento. Que é outro? Não roubar. Lembra só que obedecer os mandamentos não é só negativo, não roubar. Envolve também o positivo. Não é só não fazer algo. Porque as pessoas dizem assim, não, eu sou muito bom, eu não roubo. Mas não é só não roubar. É também ser generoso. É negativo não roubar e é positivo ser generoso. Então, João está dizendo o seguinte, como que eu amo um ao outro? Quando eu obedeço aos mandamentos, porque os mandamentos têm um aspecto negativo, um outro, não matar. Aí você fala assim, eu nunca matei ninguém. Mas o lado positivo é fazer o bem. Não é isso que Jesus ensinou? Faça o bem até para os teus inimigos. Então, João está dizendo o seguinte, olha, primeiro, vocês precisam crer em Jesus pela fé, e crer em Jesus pela fé vai levar naturalmente a obediência aos mandamentos, que é amar uns aos outros. Agora, o terceiro aspecto aqui, que é uma espécie de complemento desse segundo, é que os mandamentos não são pesados. João vai dizer isso aqui no versículo 3, ele fala assim, porque nisto consiste o amor a Deus em obedecer aos seus mandamentos. Amamos a Deus obedecendo aos seus mandamentos. Aí ele continua dizendo, e os seus mandamentos não são pesados. E aqui entra o terceiro ponto. Arrependimento e obediência deve ser de coração. Não adianta obedecer a Deus, não adianta fazer o bem, não adianta ser generoso, não adianta honrar pai e mãe sem querer fazer isso. Por isso que a fé cristã não é só algo na mente, ela é do coração. Por isso que indivíduos que não têm o seu coração transformado continuam apegados ao pecado. Eles continuam dizendo, eu amo o pecado, eu amo fazer isso. Eles não foram ainda transformados. E eles só serão transformados quando eles entenderem o que aconteceu com eles na cruz do Calvário. Quando entenderem o grande amor de Deus por eles em Jesus, o amor às outras coisas perde valor. Exemplo, quando eu entendo o amor de Jesus por mim na cruz, o amor ao dinheiro perde todo o significado, porque aí eu tenho uma nova referência do que é o amor. Quando eu amo a Deus de fato, quando eu entendo o amor de Deus por mim de fato, o amor ao sexo perde brilho. O amor, a lascívia, a impureza sexual perde o brilho, porque aí eu consigo entender de fato o que é o amor. O amor não é o que é cantado nas músicas, o amor é o que aconteceu na cruz do Calvário por mim. Então, a transformação e a obediência, o arrependimento, a mudança, o abandono do pecado não pode acontecer apenas na mente, ela tem que ser também no coração. O coração precisa soltar o pecado. E é isso que João está dizendo aqui, os mandamentos não são pesados. Se os mandamentos são pesados para você, talvez você precisa aprender um pouco mais sobre o que aconteceu com você na cruz do Calvário. No último domingo, o meu filho Davi pregou sobre crucificação, tá inclusive no nosso canal aí da Nave, né, no YouTube, você pode assistir esse ensino, e ele fala muito bem sobre a crucificação. Ele fala de maneira muito direta sobre a crucificação. E é interessante, é importante que todo crente aprenda sobre a crucificação. Exatamente por isso, para haver uma transformação não só de mente, mas também de coração. Bom, moral da história, vamos concluir aí essa nossa conversa de hoje. Qual é a moral da história? Lembra que o tema do devocional é o caminho continua o mesmo? Então, o caminho continua estreito e a porta permanece apertada. Ou seja, fé e arrependimento, caminho estreito, porta apertada, né? A porta apertada é a fé
Crer em Jesus, você vai ter que crer em coisas que normalmente nós não queremos crer. E o caminho é estreito, ou seja, arrependimento são as maneiras de sermos filhos de Deus. Essa é a conclusão, inclusive conclusão de todo o raciocínio aí de João na sua primeira carta, especialmente depois do capítulo de número 3. Bom, caminho estreito, porta apertada. Desafio do Léo dessa quinta-feira. Continue escolhendo o caminho estreito. Continue passando pela porta apertada. Não há outro caminho, não há outra maneira, não há outro jeito. A mensagem continua sendo a mesma. Fé e arrependimento, não há outro caminho. Não tente olhar por outros caminhos, não tente ir por outros caminhos. Os caminhos continuam sendo esses. Arrependimento de pecados e fé em Jesus são as maneiras de sermos filhos de Deus. Tá certo, meu povo? Vamos orar? Vamos colocar isso aí tudo diante de Deus? Então, se você puder aí, para um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus e Pai, nós queremos louvar o Teu nome nesta manhã. Tu és Deus bendito que chama homens para serem seus filhos, que os adota como seus filhos. E isso é maravilhoso demais para nós mesmos, Pai. Isso é impressionante e isso transforma o nosso coração. O nosso coração que é tão apegado ao pecado, que ama as coisas da carne, precisa ouvir que os mandamentos do Senhor não são penosos. Pelo contrário, é através dos teus mandamentos que podemos amar uns aos outros. É através dos teus mandamentos que podemos amar as tuas coisas. E é através dos teus mandamentos, meu Pai, que nós também vamos manifestar amor ao Senhor. O caminho continua o mesmo, fé e arrependimento. Não há outro caminho para ser salvo e ser cristão. Que nós possamos manter firmes a nossa confiança no Senhor em todo o tempo, mesmo em dias difíceis e complicados. E que continuemos trilhando o caminho do arrependimento, Pai. Em vez do caminho da justificativa, o caminho, Senhor Deus, da acusação, o caminho, Senhor Deus, de Satanás. Que o nosso caminho continue sendo o mesmo caminho, arrependimento de pecados. É assim que seremos curados e é assim que seremos transformados. E nós louvamos ao Senhor por isso e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente quinta-feira para todos. Fiquem com Deus.